Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Então, no acompanhamento do enxerto arteriais infrainguinais, é correto afirmar que uma redução de diâmetro acima de 50% associado ao índice de velocidade maior que 2,5 caracteriza uma estenose hemodinamicamente significativa. A velocidade sistólica média de fluxo no enxerto, 35 é sempre indicado, falência do enxerto. Diante de uma alteração significativa na análise espectral, as artérias tais devemos afirmar que perturbações no fluxo arterial pela presença de válvulas residuais podem ocorrer tanto nas derivações invertidas e devalvuladas. A região perianastomósica é um ponto incomum de estenoses arteriais. 10 segundos aí para vocês ver qual vocês marcariam. Beleza. Então temos o quê? A perturbação do fluxo pode estar nas válvulas, tanto derivações invertidas ou devalvuladas, tá? Então vamos ver aqui a aula de enxerto, né? Então você vai classificar por risco. E aqui você vai ter o volume de alta velocidade, o risco altíssimo, né? Quando você tem um VPS acima de 300 ou um índice histórico acima de 3,5, um volume de fluxo médio menor do que 45 ou um índice de tornozelo-braço que caiu mais do que 0,15. O risco alto, maior que 300, um índice histórico maior que 3,5 e um volume de fluxo médio, né, maior que 45 e o índice de tornozelo-braço caiu menos de 0,15. O risco médio entre 60 e 80 e 300, um índice histórico maior que 2 e um volume de fluxo médio lá maior que 45 e o índice não caiu tanto, caiu menos do que 0,15. E o baixo risco, um VPS menor que 180, um índice histórico menor que 2, o VVF maior que 45 e o índice tornozelo-braço menor que 15. Então, esses pacientes de altíssimo risco têm que ser intervenção imediata, porque tem um risco muito alto de trombose do enxerto. Aqui você tem que intervir em até 2 semanas. Aqui você pode intervir de 4 a 6 semanas. E aqui você pode fazer uma avaliação mais demorada, de 3 a 6 meses, tá bom? São características que diferenciam as artérias carótida interna e externa. Fizemos muito isso aí, gravei até um vídeo explicando como é que é essa daí. Então, as carótidas externas geralmente é menor das duas, possui oscilação mal percebida ou ausentes, prossegue posteriormente em direção à face e alta resistência. A interna geralmente é maior das duas, anterior em direção à base do crânio, raramente possui e apresenta alta resistência. A interna geralmente é maior das duas, muito raramente possui ramos. A artéria carótida externa geralmente é maior das duas. A artéria carótida interna geralmente é maior das duas, muito raramente possui ramos. Quando possui, é um ramo anômalo, denominado acessório posterior, apresenta baixa resistência e prossegue profundamente e ligeiramente anterior à direção da mastóide. 10 segundos. Beleza? Então, carótida interna. Então, vamos fazer aqui, a externa. Então, a interna é a maior das duas. Então, se você já lendo aqui que diz que a externa é a maior das duas, você já cancela, tipo a letra D, tá? Então, a externa geralmente é menor das duas, beleza. Possui oscilação mal definida, prossegue posteriormente? Não, ela é mais anteriormente, tá certo? Então, a letra C, a corretinha, interna geralmente é a maior das duas, muito raramente possui ramos,
ligeiramente posterior, tá? Em direção ao mastoide e apresenta baixa resistência. Então, quando você quer com a interna, você angula posterior. Quando você quer ver a externa, você angula mais anterior. Em relação à síndrome do desfiladeiro torácico, qual a manobra não tem valor para o estudo da compressão venosa? Então, vocês viram isso aqui bem detalhado, tá? Então, qual é que não tem relação com a venosa? 10 segundos. Beleza, essa daqui é para chegar e marcar, né? Então, não tem compressão venosa. Lembrando que o plexo e a artéria elas vão passar entre o escaleno anterior e o escaleno médio, tá? A veia vai passar anteriormente ao escaleno, então ela não tem compressão nessa região. Quem é que avalia essa região? Manobra de Addison ou dos escalenos, tá bom? Então, letra B. Então, coloquei aqui para vocês, sobe a tela aí, sobe o slide, por favor. Então, síndrome dos escalenos, compressão, né, dos escalenos, tendo a compressão pelos escalenos anterior e médio, tendo como a borda inferior a primeira costela, você vai avaliar pela manobra de Addison. A síndrome da costela cervical, você tem uma invasão do triângulo intercostal escaleno pela primeira costela, tá? Então, essa daqui você pode também fazer pela manobra de Addison. Nessa você pode avaliar que pacientes podem ter aneurismas pós-estenótico, que isso aqui vai causar uma estenose, né? A síndrome da primeira costela, você tem mais relação com a manobra de Eden, não é que é 100%, mas tem uma relação maior, tá? Alteração na primeira costela, desde sua retificação, alargamento e união com a segunda costela. Síndrome coxoclavicular, você vai avaliar o espaço coxoclavicular, que é essa região dos maiores que acometem. Pode ser na manobra de Eden, tá? Ou também associada à manobra de Wright. Síndrome de hiperabdução, espaço retrocóraco-peitoral, mais a manobra de Wright. Então, lembrando, manobra de Addison ou de escaleno. Você está avaliando, por exemplo, o lado direito, você olha para o lado, pede o paciente ficar olhando para o lado direito e expira. Tá? Você vai fazer sempre a avaliação pré e vai fazer a avaliação dinâmica. A manobra de Eden, peito para frente, ombro para trás e vai avaliar. E a manobra de Wright, você vai pedir para o paciente levantar o braço e jogar o braço lá para trás. Tá? Nessa região aqui, eu costumo avaliar ou a artéria axilar ou a subclave. Nas outras, eu gosto de avaliar a braquial. Acho que fica mais fácil. Mas você pode avaliar também a axilar.